mas a questão é que os outros aqui do Centro Corporate Park estão almoçando neste momento, então a gente só a 1 hora vai poder entrar ali, 1h05. Eu quero conversar com vocês um pouquinho agora sobre o sistema de automação que a gente desenvolveu por uma mera necessidade de ter um controle permanente nas estações. Nós vimos nas nossas experiências na operação de sistemas de saneamento que basicamente sempre os nossos clientes querem que a gente assuma uma ART de operação. Isso foi uma briga interna na empresa até por muito tempo, porque eu sempre falei, como é que eu posso garantir, mesmo que eu vou lá uma vez por mês naquele sistema de 200 habitantes, como é que eu posso garantir que ele não falhou exatamente depois que eu saí de lá? E para mim é um problema de dormir tranquilo se eu não posso garantir realmente e se eu tenho a responsabilidade sobre essa operação. Mas se eu quero visitar mais vezes, então automaticamente os custos começam a ser insuportáveis e na verdade fora do padrão de custo que está sendo praticado sobre a operação de estações de tratamento aqui em Florianópolis, pelo menos. Então discutíamos sempre como posso dar uma ART de operação se eu não estou controlando a 24 horas essa estação. Para isso então, em algum momento, um dos nossos sócios, o Marco, teve a ideia, nós devemos ter um sistema que nos permite de fazer essa supervisão sempre, mas há uma conveniência que nós chamamos conveniência de um celular, realmente de uma forma que nos permite de trabalhar tranquilo, sem gerar altos custos. Hoje nós temos essas 60 estações que nós temos controlado através do da nossa central de controle, e o Jason, que é o nosso responsável na operação, ele controla essas estações e tem todos os dados das estações na tela. Os critérios para desenvolvimento desse sistema foram desenvolvidos através da nossa experiência na operação de sistemas de tratamento. O sistema deve ser muito robusto, porque nós não podemos ter pessoas com alta qualificação, tecnólogos em automação ou engenheiro de automação, alguma coisa assim, indo de dar uma manutenção numa estação assim. Então nós precisamos um sistema que nos permite, sem grandes qualificações, fazer a manutenção no local, pelo próprio operador que está indo para supervisar o sistema. Para isso, nossos operadores têm a norma, eles têm o treinamento NR10, e com isso eles podem fazer a troca do módulo caso necessário. Outro critério mais é que o sistema deve ter acesso de todos os computadores. Por quê? Porque nós queremos dar para os clientes o acesso também para a supervisão desse sistema. Como é que eu posso dar para algum síndico o acesso para o sistema, para olhar o sistema, se ele precisa ter um programa especial? Então, uma das exigências nossas no desenvolvimento foi permitir o acesso de todos os computadores. E, logicamente, esse sistema deve trazer uma vantagem econômica. Então, se isso ficar extremamente caro, é como ter um Porsche. Seria muito bonito, mas eu nunca vou ter um porque eu não tenho dinheiro para pagar ele. Então, em total, esse sistema foi desenvolvido para permitir um controle eficiente dos equipamentos, oferecendo todas as informações que nós precisamos para tomar decisão ou até para poder atuar à distância. Esse módulo que nós desenvolvemos, que é o hardware, o coração do sistema, na verdade deveria ser o cérebro do sistema. Por quê? Porque aqui nós temos dentro uma CLP que nos permite a programação de processos locais, uma CLP normal que tem toda a programação via ladder, e nós temos um modem integrado, porque nós sofrimos bastante lá no Peru com o processo onde nós automatizamos 30 pontos
E o cliente sempre tinha as falhas entre o CLP e o modem. Não tinha conexão e o cliente pensava que era a culpa do problema. Então a gente partiu para uma situação onde realmente nós queremos que seja um sistema bastante compacto, de simples instalação e manutenção. Esse é o módulo instalado e vocês podem ver aqui em cima os bornes. Aqui tem os bornes aqui embaixo. Então é só tirar esses bornes para poder tirar todo o equipamento. O equipamento se comunica via GPRS, então sempre onde tem um sinal celular, você também tem a oportunidade de comunicação via web com os dados. Hoje, pelo menos quase cada segundo aqui tem algum desses smartphones que permitem entrar na internet, justamente a mesma tecnologia que nós utilizamos. E o sistema é equipado com um trilho DIN para facilitar a retirada desse equipamento caso for necessário. Disso aí, nós desenvolvemos algumas telas do sistema. O principal é essa tela aqui, que nos dá a informação básica sobre algumas elevatórias, nesse caso, por exemplo, onde nós temos aqui, nesse caso, duas bombas, uma ligada, outra desligada, com o nível dentro da elevatória de 50%. Ou aqui um booster, onde nós temos a pressão de entrada e saída. Podemos clicar em cima dessa elevatória e se abre uma janelinha que nos permite também operar essa elevatória. Quer dizer, ligar ou desligar. Para muitos de vocês parece, não, o que é isso? Isso tem muitas formas dessas. Mas o especial é que nós desenvolvemos isso para poucos pontos. Vocês podem perguntar para qualquer SAMAI ou para qualquer pequena instalação, quem tem com 5 pontos, por exemplo, um sistema de automação, uma telemetria à distância? Ninguém tem. Por quê? Porque o custo é inviável. A gente desenvolveu isso, então, com a visão de ter custos acessíveis. Se você tem uma elevatória que várias vezes sofre até de uma vazão muito alta, e você puder desligar uma elevatória que está antes dela, para dar um arzinho para que ela possa fazer o trabalho sem transbordar, você pode fazer esse serviço à distância. Mantemos um banco de dados. Esse banco de dados nos permite saber com a data e hora exatamente o que aconteceu. Nesse caso aqui, por exemplo, veio o cara, abriu a porta e mexeu nos 2 soft start. Depois que ele terminou o trabalho, ele voltou mais uma vez para ver que se estava tudo ok. Então, realmente temos um banco de dados sobre tudo que acontece nessas elevatórias ou nesses pontos que estamos controlando. Aqui um exemplo de um booster com a pressão de entrada e a pressão de saída. Disso aqui nós podemos derivar ideias como nós deveríamos melhorar a operação desse booster. Algumas telas como pode ser feita a apresentação gráfica. Aqui um exemplo com a elevatória desligada, uma elevatória ligada ou uma elevatória em alarme. Outro modelo de apresentação seriam esses desenhos normais que vocês conhecem também, onde é representado cada equipamento com a bolinha de ligado, desligado ou em alarme, permitindo assim realmente um controle eficiente e rápido do sistema. Alguns exemplos. Esse aqui nós implantamos na época em Jaraguá do Sul para proteger um filtro lento de tratamento de água. Sempre quando tinha uma turbidez alta no efluente, isso colmatava o filtro. Então a gente introduziu os SCADA web para poder desligar toda essa estação no momento que subiu muito a turbidez. Uma elevatória normal que operamos aí na Kazan. Aqui um sistema lá no Madrid, na Palhoça, onde nós estamos operando 4 elevatórias e a IT com o sistema automatizado. É um caso muito típico
onde nós temos aqui a estação de lodo ativado por batelada com 2 reatores. Isso aqui é a Transtusa de Joinville. E nós temos todo o registro, o que está acontecendo quando funciona cada soprador, em que fase que está. E através disso até sabemos quando chove em Joinville. Porque a elevatória muitas vezes entra em alarme. Instalamos esses sistemas também em campo, permitindo a operação deles completamente sem energia, através da energia fotovoltaica, instalado numa caixinha IP68, tendo todo o equipamento aí protegido e tendo a medição do nível dentro do copo de água. Um aspecto adicional que eu só quero mencionar, porque nós implantamos aqui no Shopping Ideal para 120 medidores de energia, uma leitura da energia para facilitar a distribuição da conta de luz. É um campo onde nós esperamos entrar mais no futuro. Nós estamos utilizando a automação que já temos juntamente com a leitura dos medidores de energia, onde nos permite, de um lado, ver qual é o consumo atual nos diversos momentos, mas também saber o fator de potência e, com isso, talvez detectar possibilidades de melhoria na eficiência energética dessa estação. Então, esse sistema foi desenvolvido realmente partindo do ponto de vista de uma empresa de saneamento. Temos hoje outras aplicações? Temos, mas o nosso foco vai permanecer no saneamento. Estamos partindo para desenvolvimento de mais sondas também, que nos permitem a supervisão de sistemas a custos mais baixos, para realmente poder cada vez mais ter estações a pequeno porte, assim como nós temos na Alemanha também, mas totalmente controlados à distância. Muito obrigado. Alguma pergunta? Só tem quantas entradas o sistema? Ele aceita até quantas entradas? O sistema aceita até 30 e... Se eu estou mentindo, vocês devem me corrigir, mas do que eu me lembro, ele aceita até hoje 32 entradas. Não, 52 digitais e 32 analógicas e umas 20 e poucos saídas. Cada módulo em si tem 8 digitais e 2 analógicas e 6 digitais na saída. Tem também contador de pulso, então todas as entradas podem servir como contador de pulso. E como o módulo comunica Modbus, você tem a possibilidade de ampliar essas entradas para os números que eu falei agora. Tá, e a conexão tem que ser via cabo. Você tem os horns lá, então a entrada vocês só fazem com cabeamento. A entrada para o módulo é via cabo, sim. Aquele borne, aquele borne que eu mostrei naquela foto, aí justamente são as entradas para o equipamento. Nós não temos hoje ainda uma comunicação de várias sondas assim via wireless ou alguma coisa assim. Era isso? Ok, o custo eu posso te responder depois também. Bem, caso não tiver mais perguntas, então eu só queria explicar como vai ficar hoje à tarde. Nós falamos da água cinza, nós falamos do wetland nessa sessão, nós falamos da automação. Justamente esse prédio, todo esse complexo, ele tem uma separação de água, ele está coletando como na Petrobras todo o efluente, está tratando o efluente no tratamento nosso e está reutilizando esse efluente para irrigação em todo o complexo aqui. Nós oferecemos, saindo daqui, uma visita lá diretamente antes de ir para o almoço, ou às 13h40 aqui na frente
Aí nós oferecemos a segunda visita para quem quiser andar um pouquinho depois do almoço. Às 2 exatamente, vamos, talvez 2:05, que estamos no Brasil, tudo bem. Nós vamos começar aqui com a sessão da tarde, onde nós vamos tratar do tema energia em saneamento. Pessoalmente, é um tema que eu adoro. Eu acho que é um dos temas para o futuro, realmente, porque nós temos, como o Ricardo falou, nós temos todas as chaves na mão. Nós temos tecnologias no Brasil com os WASPs que nós sabemos dominar. Devemos somente utilizar essa energia que estamos gerando já e fazer isso a um nível econômico. Vamos discutir à tarde se isso é possível, em que condições é possível e o que é necessário para conseguir isso. No final da tarde vamos ter um debate interessante, porque nós vamos ter as empresas de geração e distribuição de energia na mesa, nós vamos ter empresas do saneamento, nós vamos ter a pesquisa e nós vamos ter a visão também da empresa privada. Queremos fazer esse debate tipo um debate político, com pergunta, resposta, réplica, e aí vamos para o próximo assunto. Realmente, para poder fazer o quanto mais perguntas possíveis, vocês estão muito bem-vindos. Com qualquer dúvida, entre no nosso grupo que já se conhece um pouco. Temos várias opiniões e estamos totalmente abertos para discutir essas opiniões sobre o uso de energia em saneamento. Bem, o almoço está dentro do envelope que vocês receberam. Na grande maioria tem esse valezinho que é para o almoço aqui do lado no Mirantes. 1h05 vai partir um grupo para fazer a visita no wetland aqui na Rá. 1h40 o outro grupo e 2 horas de volta aqui para seguir a conversa. Obrigado.